Audiolivro: A Sociedade Secreta dos Guardiões, O Livro dos Mortos. Por F. K. Santos. Todos os direitos reservados. Capítulo 5. A iniciação. O refeitório ficava no segundo andar da célula, e mesmo havendo elevadores, eles só podiam ser usados por pessoas autorizadas. Lizzie subiu as escadas caracol esbravejando. A cozinha da célula não era muito grande, provavelmente era o menor cômodo do lugar. Os armários estavam carregados de caixas de cereais. Kate sentiu repulsa, ela odiava cereais. A maior mesa do refeitório era uma antiga e bamba, porém, não havia nenhuma outra com 4 lugares. Quer que eu prepare os lanches? Perguntou Sam. Por favor. Agradeceu a Kate. Ah, que dia, hein? Que dia. Repetiu Sam. Também aceito que faça meu lanche. Disse Lizzie. Chocolate quente, por favor, estou evitando chá. Sam olhou para Lizzie com um olhar de censura. Também estou com fome, se não fosse por mim, vocês ainda estariam nas garras do Roosevelt ou Justin. É verdade. Disse Kate em um tom totalmente sarcástico. Nem me fale desse tal Justin. O que foi? Perguntou Lizzie. Vai falar que você não gostou dele? Não é bem assim. Parece que ele ficou meio aborrecido comigo por ter me oferecido para me juntar à sociedade. Não se preocupe, Kate. Justin sempre foi meio assim mesmo, pelo menos no início. Quando você pegar intimidade vai ver que ele é gente boa. Hirian sentou-se à mesa se juntando a Lizzie e Kate. Parecia estar bem-humorada. Ótima ideia de ter se oferecido para fazer parte da sociedade. Parece que Roosevelt gostou de você. Aposto que se essa ideia partisse de alguma de nós a resposta seria diferente. Disse Hirian já com seu lanche pronto. Acho que não. Disse Kate corando. Vocês também conseguiriam. Talvez a Lizzie. Disse Sam. Não sei o que o povo tanto vê nela. Você não foi ainda buscar nosso lanche? Poxa, busca lá. Gente, sério? Vocês ouviram quando eles disseram que teria uma iniciação? Sim, o que tem? Perguntou Lizzie. Como será que vai ser essa iniciação? Será que terá algum culto satanista? Hirian parecia atormentada com a ideia. Por mais que aquilo fosse uma sociedade secreta, um culto parecia ser absurdo demais. Para de ser doida, Hirian. Disse Lizzie. Você está se ouvindo? Dá para acreditar nessa garota? Bom, também estou bastante curiosa para saber o que vai rolar nessa iniciação. Disse Kate. Se eu fosse vocês, apenas me preocupava com essa comida maravilhosa que está vindo. Vai por mim, não será nada demais. Lizzie apanhou um copo de achocolatado e um pão que vinha na bandeja que Sam trazia consigo. Sam, é por isso que eu te adoro. Fez um sanduíche da forma que eu gosto. Disse Lizzie apreciando o pão. Sam entregou o lanche de Kate, que estava faminta, e se sentou na cadeira que estava vaga. Do que vocês falavam? Perguntou Sam. Nada, disse Kate. Era da Hirian e a ideia dela que a iniciação seria um ritual. Essa garota é muito estranha. Disse Lizzie rindo. Sam ignorou o comentário, para não deixar Hirian ainda mais envergonhada. Vamos comer rápido, disse Sam. Quero mostrar para vocês minha coleção de Os Vampiros Sanguinários de Outro Mundo. Disse Sam. Sons de batidas à porta invadiam o dormitório, dando a sensação que seria colocada abaixo em instantes. Kate estava presa em um ótimo sonho, se recusando despertar para abrir a porta. Sentindo um sacolejar repentino, ela se viu obrigada a acordar. Kate, acorda aí! Chamou Sam, parecendo tão aborrecida quanto Kate por ser acordada. Daqui a pouco derrubam a porta. Abandonando os mais belos sonhos, Kate retornou à realidade, avivando. Uma Sam irritada e totalmente descabelada, encontrava-se à frente de Kate. O que foi? Perguntou Kate grunhindo. Eu quero dormir. Tem alguém batendo na porta e não sei onde coloquei a chave. Começou Sam. Está dentro da gaveta ali, olha. Com o sono ainda presente, as pálpebras pesavam os olhos. Porém, voltar a dormir não era uma opção. Tentando manter-se acordada, Kate puxou da memória o sonho que teve, fechando os olhos para refrescar as imagens. O borrão dela em seu quarto veio à mente. William estava sentado ao pé da cama, porém a única imagem nítida que se projetava era de seu pai dizendo que estava bem. Aquele sonho mexeu com a garota de uma forma colossal. Por que ela teve um sonho tão estranho? Essa pergunta se prendeu em seus pensamentos. Será que isso poderia ser algum tipo de ligação?
Essa pergunta ela não arriscava responder. Que cara de espanto. Começou Sam. O que foi? Está tudo bem? Por mais que Sam fosse sua melhor amiga, Kate preferiu não contar sobre o sonho. Deixá-la preocupada não era uma ideia confortante. Além do mais, era apenas um sonho bobo. Parecia que assuntos mais relevantes preocupavam Sam no momento. Não é nada, estou meio chocada de te ver acordada cedo. Esse lugar muda as pessoas, não é possível. Disse Kate zombando de Sam. Tinha alguém batendo na porta, mas quando abri não havia mais ninguém lá. Disse Sam meio intrigada. Kate deu de ombros, ainda bocejando. Ela se pôs de pé, ainda descrente que acordara tão cedo. Uma lembrança fez com que Kate ficasse pálida. Justin ficara de avisar o horário da iniciação. Será que era Justin à porta? Provavelmente, pensou, se olhando em um pequeno espelho de mão. Mesmo que fosse Justin, não tinha mais o que fazer, ele já tinha partido. E se quem estivesse batido à porta não fosse o Justin, e sim Roosevelt? Apenas em pensar na possibilidade, Kate estremeceu. Mas não tinha o porquê de Roosevelt ir fazer uma visita a elas àquela hora da manhã. Aterrorizada com pensamentos, ela eliminou-os da mente, cogitando uma maneira de resolver a situação. As meninas? Deixou escapar com veemência. Já vai tomar café da manhã? Acho que sim, mas primeiro vou ver se a Lizzie ou Hiriam sabem quem batia na porta. Boa ideia, eu vou tomar um banho e em 10 minutos apareço. Kate balançou a cabeça, assentindo. Terminou de dar um laço no cadastro do tênis, apanhou seu celular na mesinha de cabeceira, mesmo tendo ciência que não poderia usá-lo dentro da célula, e foi encontrar Lizzie e Hiriam no dormitório vizinho. Porém não precisou nem dar 10 passos. Bom dia, Disse Lizzie em tom rabugento. Pelo tom de voz de Lizzie, ela também havia sido acordada bem cedo, o que reforçava a ideia que Justin estava as procurando para falar sobre a iniciação. Também foi acordada cedo? Indagou Kate já sabendo a resposta. Sim, Justin convocou todas nós para a iniciação às 10 da manhã. Esse Justin está mexendo com perigo, me tirar da cama antes das 11 da manhã, ele quer guerra. Kate já havia se esquecido de como Lizzie era engraçada. Ela sorriu, imaginando Lizzie sendo acordada pelo Justin. Um arrependimento repentino bateu. Se ela tivesse acordado um pouco mais cedo, poderia espiar essa cena hilária. Lizzie ainda se mantinha de pijamas e uma pantufa cor-de-rosa. Você deveria ter acordado para receber o recado. Disse Lizzie em tom bastante brincalhão. Obrigado por avisar. Agradeceu. Você está vindo para podermos ir lanchar, você vem? Com certeza. Depois de um café da manhã farto de tudo que havia direito, todas vão ao encontro de Justin. Lizzie carregava consigo o livro que Roosevelt dera para elas no último encontro. Ela já havia lido um bom tanto do livro durante a madrugada. O livro não era nada leve. Os braços de Lizzie já estavam planejando uma fuga se ela tivesse que carregar aquele livro por mais tempo. Por que você trouxe esse livro? Perguntou Hiriam. O Justin quem mandou, reclama com ele, olha ele vindo para cá. Justin se aproximava em velocidade de tartaruga. Em seu semblante demonstrava um cansaço excessivo. Sua aparência, a pior, seus cabelos totalmente despenteados, roupas amarrotadas, dando a impressão de ter passado a noite dentro de uma garrafa. Consigo uma blusa aveludada que provavelmente tirou ao entrar na célula, pois a temperatura era ajustada digitalmente. Kate mal podia acreditar no que seus olhos miravam. Se Justin não tivesse batido a sua porta pela manhã, ela teria a certeza que Justin havia caído da cama. Bom dia, Disse o Justin em um tom sonolento. caramba, um caminhão passou por cima de você? Perguntou Lizzie notando a indisposição de Justin. Sim, um caminhão chamado Claire. Disse ele em um tom mais animado. Pai coruja. Disse Sam deixando escapar. Justin enrubesceu no mesmo segundo. Vamos subindo para o 4º andar. Disse Justin um tanto intimidado. Chegando no 4º andar, Kate vê algo que nunca tivera visto na vida. O lugar era deslumbrante, diferente dos outros lugares da célula. O piso era marrom brilhoso, dava até mesmo para se ver na superfície. Centenas de coisas antigas eram mantidas ali, sem contar os vasos que eram totalmente de época. O lugar precisava de uma boa limpeza, isso era evidente, pois tudo ali estava bem empoeirado. Provavelmente o lugar ficara deserto por tempo demais. Era mais um depósito de velharias sentimentais da sociedade, uma espécie de salão de troféus. Um quadro que ocupava a esquerda da parede chamou a atenção.
Ele tomou metade do espaço onde estava suspenso. Seu molde era bastante antigo, uma verdadeira obra de artes. Todo dourado com detalhes em alto relevo, galhos que pareciam abraçar a maçã se estendiam a completando. A pintura do quadro era a óleo, nela a foto de um grupo de pessoas. Aproximando-se mais, Kate se dá conta que seus pais estavam no quadro, ao lado de um casal. Estavam muitos anos mais novos, os trajes que vestiam eram de época. William com uma cara de bobo na pintura, da forma que Julia contara que William era quando se conheceram, era até difícil imaginar a cena. A Julia era totalmente ao contrário de William na época, era muito extrovertida e falava mais que tudo. Não havia um pingo de timidez. Às vezes Kate se pegava pensando quem havia saído puxando, pois ela não tinha o jeito de sua mãe e muito menos de seu pai. Na parte de baixo da pintura, tinha algo escrito à mão, a Sociedade Secreta dos Guardiões original, eram todos os membros originais que fizeram parte da sociedade antes dela ter se findado. Na outra parede se encontrava uma espécie de memorial, os quadros eram pequenos, com várias fotos de pessoas da sociedade que já tivera falecido há anos. A parede estava lotada de pequenos quadros. Kate não havia ideia de quão grande essa guerra havia sido até ver esse memorial. Um pequeno quadro um pouco abaixo chamou sua atenção. Era um quadro de uma mulher, seu rosto um tanto arredondado e gorducho. Era a avó de Kate. A garota se encontrou sem falas, tamanho choque que foi ver aquele quadro. Ela nunca pensou que até mesmo sua avó fizera parte disso tudo. Mas o que mais despertou a atenção dela foi ver a avó usando o cordão de pena que havia presenteado há alguns anos, um ano antes de sua morte. Arregalando os olhos ainda, Kate quase cheirava a fotografia tentando descobrir se poderia ser a mesma pena que ela usava. Não havia mais dúvidas. Era o mesmo colar. Os quadros memoriais também eram observados por Hiriam, que mal tirava os olhos de um dos quadros. Está vendo aquele casal ali? Hiriam apontou para o quadro que estava no meio. O olhar de Kate se voltou para onde Hiriam apontava. Era a foto de um casal. Puxando da memória, ela se lembrou de ter visto esse mesmo casal pintado no quadro. Era o casal ao lado dos Kennedy. Meus pais, eles faleceram quando eu completei 14 anos de idade. Disse Hiriam um tanto atormentada por ver a foto dos pais no memorial. Morreram por uma injustiça. Por alguns segundos Kate manteve-se em silêncio, chocada. Ela não tinha conhecimento que Hiriam perdera seus pais na morte. Talvez pelo fato delas não conversarem muito. Um pouco culpa da minha antipatia, disse Kate para si mesma. Estava certa. Ela era bem antipática com Hiriam. Não morria de amores pela garota, mas de certa forma sabia como ela estava se sentindo, pois há alguns anos perdeu sua avó, uma pessoa mais que presente em sua vida. E ainda sentia o vazio daquela perda que nunca iria ser preenchido. Por alguns segundos, Kate se pegou pensando em algo bacana para dizer em consolo. Mas a única coisa que escapou de seus lábios foi: sinto muito. Esse lugar de alguma forma faz eu me sentir próximo deles de novo. Tenho certeza que encontrarei o que eu busco aqui, afirmou Hiriam. Kate certamente compreendia o que Hiriam queria dizer com aquelas palavras. De certa forma elas haviam se juntado à sociedade pela mesma razão. Pelos pais, mesmo que seus objetivos fossem completamente diferentes. De qualquer forma Kate teria seus pais de volta. Já com Hiriam era diferente. Por mais que tentasse manter os pais por perto, nunca os teria novamente. Um sentimento de remorso a invadiu, pois até aquele momento ela havia apenas pensado nela e em seus interesses. Pareciam ser pessoas ótimas, disse Kate com sinceridade. Pessoas maravilhosas, disse Hiriam com uma voz branda. Kate imaginou por alguns breves segundos como seria se ela tivesse passado sua adolescência sem seus pais, sem sua mãe sempre mandando ela ir arrumar o quarto, sem seu pai dando um beijo de boa noite nela, sem a ajuda de ambos nos deveres do colégio. Só de imaginar ela sentiu uma sensação perturbadora, um certo medo a invadiu, medo dela acabar não encontrando seus pais. Ela não conseguia se imaginar sem eles. Hiriam abriu um sorriso forçado. Sabia que Kate estava se esforçando para ser simpática. Porém, nada que fosse dito mudaria como ela estava se sentindo após ver aquele memorial. Em meio à poeira do letreiro apareceu, em memória de Anne e Rafael. Olhando mais à frente nota-se uma lareira enorme, como tudo que se encontrava naquele lugar. Parecia que a lareira não via limpeza por muitos anos. Na verdade, parecia que nem usada ela havia sido, pois não tinha nenhum vestígio de lenha ou carvão ou qualquer meio de combustão.
Única explicação plausível seria dizer que a lareira era gás. Estão prontas? Perguntou Justin, se apoderando do livro que estava com Lizzie. Kate assentiu, voltando sua atenção para como ocorreria aquela iniciação. Justin sacou do bolso da calça de moletom seus óculos. Os óculos eram enormes, bastante desproporcional ao seu rosto, que em resultado dava uma súbita vontade de rir, porém Kate se conteve. A cerimônia parecia algo demasiado sério para ser interrompido por um ataque de risos. Acreditava-se que os óculos não pertenciam a Justin, pois aparentava ser óculos de alguma pessoa velha. Justin folheou o livro que estava à sua frente. O pó que vinha das páginas do livro estava fazendo Kate querer espirrar, o que seria péssimo para todos, pois sua alergia demoraria horas para passar. Então ela tentou conter a vontade de espirrar. Justin aparentemente encontrou o que procurava no livro, julgando pela cara de contentamento que ele fez ao virar a página. A atenção de todos estava concentrada nele. Ele olhou para todas com aquele mesmo olhar enigmático que às vezes Roosevelt fazia. Kate arriscava dizer que era de contentamento. Imagino que nenhuma de vocês ainda leram o livro de regras, afirmou Justin em um tom rústico. O silêncio que havia invadido a sala respondeu sua pergunta por si só. Pois bem, então apresentarei as que vocês necessitam saber no momento. Com mais tempo, estudem todas as regras, são bastante importantes. Justin colocou o livro na mesa que estava próximo dele, pois ele já avistou tudo o que ele necessitava no livro. Também porque o livro era bastante pesado, era meio que impossível sustentá-lo nos braços por mais de 15 minutos. Era evidente que ele estava meio perdido, pois havia muito tempo que a ordem estava inoperante. Justin limpou a garganta, ainda pensando por onde começaria. Regra número 1. Nunca revele a ninguém nada dito ou visto dentro da sociedade, e nunca comente com ninguém sobre a sua existência. Qual seria a punição para o delator que infringisse alguma dessas normas impostas a elas? Só de imaginar, Kate estremeceu por completo. Qualquer um que violar essas regras será julgado e condenado pelo juiz do conselho. Todas ficaram assustadas só em pensar qual seria a punição que o infrator receberia. Apenas em imaginar, Kate sentiu seu coração saltar para fora do peito. Tentando voltar à serenidade, limpou seus pensamentos e voltou a atenção para a cerimônia. Que tipo de punição alguém que quebrar as regras pode receber? Perguntou Lizzie, fitando Justin bem mais que o comum. O olhar de Justin se voltou para Lizzie. Perguntas assim eram bastante comuns em cerimônias de iniciação. Um sorriso descontraído desabrochou. Banimento no melhor dos casos, no pior, a morte. Citou Justin, tentando não se prolongar. Lizzie expressou um olhar de terror mediante aquela resposta. Justin fez um olhar de contentamento, limpou a garganta e voltou a olhar para todas. Posso continuar? Vá em frente, disse Lizzie, voltando com o tom sarcástico. Segunda regra, de forma alguma vá para uma missão só. A sociedade tem regras muito explícitas sobre isso, no mínimo 2 para fazer alguma missão. Um sorriso brotou no rosto de Kate ao ouvir essa regra, pois já sabia quem estaria ao seu lado na maioria das missões. Seria Sam, com certeza. Kate não se via fazendo uma missão ao lado de Hyrian ou Lizzie. Os perigos que passaria ao escolher fazer uma missão ao lado de Lizzie. Kate riu apenas em pensar nisso. Ao lado de Sam, ela se sentiria bem mais à vontade. Essa ideia trazia um certo conforto. Terceira regra, só terão acesso a algum armamento após completarem 18 anos. Todas se entreolharam confusas. Que tipo de armamento a sociedade usava? Se perguntou Kate, tentando lembrar se tinham visto ou Justin ou Roosevelt portando algum armamento, porém nada veio à sua mente. Então qual seria esses armamentos que liberariam após completarem os 18 anos? Justin não falou uma palavra sequer. Sam tem uma fascinação por armas, um gosto que adquiriu de seu pai. Atualmente ele trabalha como segurança pessoal, mas no passado já prestou serviços de proteção real, onde seu papel era ser um guarda que fazia a cobertura da rainha até seu carro. Alguma dúvida até o momento? Indagou Justin, meio perplexo pela tranquilidade demonstrada. Geralmente várias perguntas eram feitas. Todas balançaram a cabeça, sentindo estarem sem nenhuma dúvida. A quarta e última regra. Começou Justin em um tom mais lento. Essa é a regras de ouro. Nós somos um grupo, qualquer coisa relacionada aos nossos interesses deve vir primeiro ao conselho. Caso essa regra seja quebrada, não existe outra opção, o membro será expulso dos guardiões. O olhar de Justin voltou-se para Kate, como se fosse uma indireta para ela.
talvez pela ação que tomou na reunião. Ela deu de ombros. Essas são as regras capitais, mas também existem várias outras regras que devem ser analisadas com todo cuidado. Eu já tinha lido um pouco na madrugada. Afirmou Lizzie. Espero que estejam certas do que estão fazendo. A Sociedade Secreta dos Guardiões é muito mais que qualquer clube que já tiveram na escola. Precisam de responsabilidade e coragem. Se quiserem desistir, essa é a hora. O peso das palavras de Justin pegou todos ali. Um silêncio momentâneo invadiu o salão. Por um lado, Kate estar ali era como conhecer um segundo mundo em que seus pais viviam. Tudo para ela estava sendo novo. Por outro lado, era difícil se desapegar da ideia de ir à faculdade e ter uma vida normal. Espiando Sam, ela parecia não ter dúvidas. Parte disso era porque ela via espírito aventureira. Justin abriu um sorriso debochado que foi arrancado dele à força, pois ninguém desistiu. Estavam mais que ansiosas para fazer parte de algo tão grandioso. Esse jeito de Justin era apenas uma forma de tentar protegê-las. Ele sabia que fazer parte da ordem não era algo fácil, mas o outro lado dele estava orgulhoso. Estava vendo os guardiões nascerem novamente das cinzas. Devo admitir que vocês são realmente bem corajosas. Justin apanhou o livro de regras e estendeu. Coloquem suas mãos no livro e repitam comigo. As 4 estenderam seus braços. Uma cicatriz enorme tirou a atenção de Kate, a marca no pulso de Hyrian. Só de imaginar o que aquilo poderia significar era pavoroso. Tentando não encarar aquilo, respirou fundo, voltou o olhar para Justin. Sam parecia estar uma pilha de nervos, pois dava para ver à distância sua mão soando. Talvez fosse a pressão daquilo tudo. Lizzie parecia bastante serena diante daquela situação. Hyrian também parecia estar tranquila. Eu, membro da Sociedade Secreta dos Guardiões, prometo obedecer e cumprir as regras e mandamentos da Ordem. Começou Justin dizendo o que era para ser repetido, e assim ocorreu. Ela estava enganada. Ao tirar a mão do livro, estava trêmula também, talvez pelo significado que aquilo tinha dentro de sua família. Depois de ver a foto de sua avó no memorial, sentiu que era o certo. Muito bem, agora vocês fazem parte da sociedade, membros oficiais sobre juramento. Concluiu com um sorriso genuíno. Parecia contente, mas tentou se conter, ainda tentando manter as aparências. Os novos membros da ordem permaneceram no salão por mais alguns segundos, só para se certificar que realmente a cerimônia acabara. Amanhã receberemos a resposta do conselho, para sabermos se manteremos as alianças com a igreja. Caso a resposta seja positiva, iremos ao encontro do padre na capela. Um passo muito importante para desvendarmos o paradeiro do William e da Julia. Vocês estão dispensadas, podem ir, se quiserem explorar. Tudo bem, contanto que estejam no dormitório antes do toque de recolher.